Que a maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais realidade sobre a sua vida. Todos nós que estamos à frente do rebanho, do ministério, é verdade que passamos por situações aparentemente tão delicadas muitas e muitas vezes. Muitas vezes a solidão, o abandono, situações familiares e mil confusões podem até surgir. Nós precisamos sempre guardar no nosso coração, e é o texto mais conhecido das Escrituras, o Salmo 23. Mas para nós pastores, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Todos nós que estamos envolvidos na liderança da igreja, em qualquer nível, aparentemente o mais simples ou aquele que está lá no púlpito, não é uma questão assim de hierarquia, pelo contrário, todos nós estamos realizando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dentro desta compreensão, nós precisamos de uma forma muito grande entender que vivemos debaixo de uma luta espiritual muito grande e que o inimigo não tem tréguas. Ele veio para matar, roubar e para destruir também. E principalmente nós que assumimos uma posição na frente da batalha, não ficamos na retaguarda, mas ao contrário, todo esse grupo que recebe essa mensagem é considerado a liderança da igreja. E é com muito temor que você foi colocado aqui. Não por causa dos seus méritos, os diplomas que você possui, as suas virtudes, tudo que você acumulou, não. Deus te colocou aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas Deus trouxe você para estar ocupando não simplesmente uma função, mas tampouco uma posição. Deus colocou você no corpo para exercitar de uma forma tão grande o ministério que Ele te deu. Por isso que no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É tão importante recebermos esta palavra ainda. Não significa que isso vai acontecer todos os dias, todos os momentos estaremos atravessando o vale da sombra da morte, ou vivendo assim problemas e situações, pressões, muitas vezes as mais terríveis possíveis, mas ainda que isto viesse a acontecer, nós temos uma certeza: não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. A compreensão que nós temos que ter é exatamente da realidade de quem é o Senhor. Ou seja, quando Moisés tem aquele encontro com o Senhor, ele pergunta, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Muitas vezes as pessoas têm uma compreensão de um carimbo para Deus, ou seja, o modo dele ser chamado tem que ser esse, Jeová. O outro diz, não, pode ser Senhor. O outro pode dizer, não, é Deus Todo-Poderoso. Não importa, querido. Deus é Deus, compreende? A minha esposa me chama de Márcio, pode me chamar de meu bem, pode me chamar de meu marido, pode me chamar de Má, não importa, ela me chama, compreende? Agora, eu que sou natural, homem, entendo quando ela grita por mim, quanto mais eu e você a respeito de Deus. Então, o nome de Deus não significa, sabe? As pessoas podem me chamar de Márcio. Na minha família, eu tenho um apelido chamado Bey. Todos lá me chamam de Bey. Na rua onde eu fui criado, se perguntar onde mora aqui, morava o Márcio, ninguém sabe. Mas onde morava o Bey, todo mundo sabe. Não entende? É até simples demais. Então as pessoas querem ser assim, tão teólogas, tão assim, querendo ensinar a Deus a ser Deus. Aí é uma confusão muito grande. Nós não fomos chamados para ensinar Deus como que Ele deve ser. Eu preciso reconhecê-lo como Ele é. E como Ele é presente. E diz o Senhor assim, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Isso é um nome, eu sou o que sou. Não, Ele é o que é. Mas deu para compreender? Então,
Temos que guardar no coração isso, levar as pessoas e principalmente nós que estamos aqui lidando na liderança da Lagoinha Global, precisamos de uma maneira muito bonita entender e passar para os irmãos esta realidade. Não podemos abrir mão de simplesmente ver o Senhor Deus tão longe ou tão soberano. Ele é soberano mesmo, mas a palavra diz, mas Moisés disse, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Mas que lugar que não é santo? Que lugar que Deus não está presente? Compreende? Então, nossa relação com o Senhor não é uma relação assim de nome apenas. Tem pessoas que vão orar, tira o sapato. Não é errado isso. Por exemplo, e não é pecado também fazer isso. Por exemplo, os judeus tiram o sapato para orar, o muçulmano tira o sapato para orar. Então tem tantas coisas assim. Mas vamos entender que não são atos físicos que vão demonstrar a realidade da nossa comunhão com o Senhor ou do nosso próprio relacionamento com Ele. Por isso disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Em outras palavras, Ele é o que sempre foi. E Ele nunca será mais do que o que Ele é. E Ele nunca é mais do que Ele foi. Não, Ele é o mesmo. Por isso quando Ele diz, eu sou o que sou. Então em momentos, quando você pensar assim, que o Senhor esteja longe de você, afastado, ou a sua comunhão foi interrompida por causa de pecados, você voltou as costas para Ele, é como o pai do filho pródigo. O pai sempre continuou sendo pai. Mesmo o filho estando longe, o pai continuava sendo pai. Ainda que tinha um filho dentro de casa, que não saiu de casa, tinha a presença do pai, mas não tinha o pai. Não conhecia aquele homem ali como pai. O via apenas como o administrador, o dono, o chefe, o soberano, mas não via como pai. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, vocês vão orar assim, Pai, Pai nosso que estás no céu. Mas esse estás no céu não é simplesmente lá nas alturas, além do planeta Marte, não é isto. Céu é a manifestação da glória do Senhor, é a manifestação da sua misericórdia. Por isso ele diz, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, que nesse dia você possa tomar posse dessa verdade, entendendo de uma forma tão intensa que o nome de Deus não é o apelido de Deus, o nome de Deus é Ele mesmo. Então, nós não vamos nunca definir Deus, Ele é maior, muito maior. Agora, quando nós chamamos o nome do Senhor, vamos entender isso. Eu tenho que falar o nome certinho, não é bem assim, porque tem pessoas que são simples. E o Senhor disse, olha, você quando orar, tem que ter o coração como de uma criança. E a criança pula no braço do pai, a criança não chama o pai assim, Vossa Excelência. Não, ele abraça o pai, e ele beija o pai, não é verdade? E o pai se alegra com aquilo, o pai toma no colo o filho, não é assim? Beija o filho, e nós o beijamos também. Tudo que o Senhor precisa é encontrar em todos nós, da liderança da Lagoinha Global, é exatamente essa compreensão do nosso relacionamento com Ele. Não um relacionamento distante, não um relacionamento assim intransponível, só uma coisa que nos separa. A palavra diz, se eu atentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu colocar o quê? A hipocrisia na minha vida, se eu colocar um manto que é de mentira, que não é realidade, se eu quiser ser aquilo que Ele não me chamou para ser, ou seja, eu só tenho aquilo que Deus tiver me dado. Se Deus não deu, não adianta a gente querer ter, porque não tem. Não tem. Nós só temos o que Deus nos dá. Existem pessoas que eu conheço que são chamadas pastores. São pessoas muito boas, mas Deus não deu para ela aquele chamado, mas ela tem um título. Ela fez um seminário, fez curso tal e tal, e no final, então, deram a ele um título de pastor. Mas não é isto que conta. O que conta
é exatamente o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa comunhão e, acima de tudo, o nosso amor para com Ele. Então, tudo que Ele revelou aqui foi exatamente isso. Eu sou, me enviou a vós outros. E Jesus Cristo disse, eu sou. E Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus veio exatamente para que nós pudéssemos conhecer Deus, pudéssemos ver Deus. Jesus não tinha um semblante assim, carrancudo, pelo contrário, ali com crianças, com mulheres, com velhos, com doentes, mas ele ficava assim, de uma forma muito indignada, com um grupo muito especial de religiosos, que tinha um carimbo de religiosos, chamado fariseus. Só que esse grupo fariseu era o top do top do top dos religiosos. Esse era um grupo que era assim considerado o top. Mas para o Senhor, Ele disse, vocês são sepulcros caiados. Do lado de fora parecem tão bonitos, mas por dentro, gente, há tanto mau cheiro, há tanta coisa tão errada. Então o que conta não é essas coisas. Então vamos guardar no nosso coração, todos nós a liderança, nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com Ele, e podemos dizer, Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, e eu te reconheço como Tu és. Vamos viver assim. Um beijo para você e um dia tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.